Olá, vamos conversar com Marcelo Rocha, sócio-diretor da Fábrica Ética Brasil, consultor e negociador da delegação brasileira na Convenção do Clima e no Protocolo de Quioto desde 2003. Marcelo acaba de chegar de Durban, na África do Sul, onde participou da COP17. Marcelo, qual a sua avaliação sobre o resultado de mais essa rodada de negociações globais para o enfrentamento das mudanças climáticas? Eu acho que, apesar dos resultados parecerem pequenos, é uma conferência muito importante, por duas razões. A primeira é que a gente teve a confirmação da continuação do protocolo de Quioto, ou seja, os países desenvolvidos vão assumir novas metas de redução de emissão dos gases de efeito estufa. Isso vai gerar demanda por mais crédito de carbono. Então, o mercado de carbono continua depois de 2012, pelo menos até 2017 ou 2020. Né? Então, esse é um primeiro resultado muito importante dessa reunião. E o segundo resultado é que os países também concordaram, finalmente, né, assumiram um compromisso formal de negociar um novo regime climático aí para 2020, onde a gente espera que os Estados Unidos, a China, a Índia e até mesmo o Brasil vão ter uma participação mais ativa. Você acredita que a crise econômica dos países desenvolvidos pode retardar as decisões de investimento desses governos no combate às mudanças climáticas? Num primeiro momento, sim, né? Porque quando você tem uma crise, as empresas vão reduzir a sua produção, com isso consomem menos energia, vão emitir menos gás de efeito estufa. Mas a gente tem que pensar que depois da crise sempre vem uma retomada de um crescimento econômico, né? Uma aceleração, onde as pessoas vão tentar recuperar o tempo perdido, né? E aí provavelmente as emissões vão crescer, né? Então, se num primeiro momento você não vai ter tanta emissão e as empresas então podem talvez ficar um pouco mais tranquilas, a hora que elas retomarem o crescimento econômico, as emissões vão ser maiores e elas vão ter que estar preparadas para lidar com esse problema. Nesse contexto, num primeiro momento, o mercado de carbono dá uma enfraquecida e depois retoma? É assim que você vê? Eu acredito que sim, né? Nesse período agora de 2012 a 2017, né? Como eu disse, os países desenvolvidos vão continuar tendo metas, principalmente os europeus, né? E essas metas vão gerar demanda por crédito de carbono, né? Não vai ser uma meta tão agressiva como a gente gostaria e portanto a demanda por crédito não vai ser tão grande assim, né? Mas nesse espírito de que depois Estados Unidos, China, Brasil, Índia vão estar participando com talvez até metas também, eles vão ter então também demanda por crédito de carbono. Então a gente espera ver um mercado que dá uma desacelerada e depois vai voltar a crescer com a entrada desse novo protocolo, ou esse novo regime climático e mais demanda por crédito de carbono. Do ponto de vista das empresas, então, esse é um momento de se planejar, preparar projetos de MDL, ou se deve esperar um pouco? Qual é a sua visão a respeito disso? Eu acho que cada caso é um caso. Tem empresas que com certeza têm projetos já prontos, então elas não podem esperar, né? O projeto precisa acontecer nos próximos meses ou até nos próximos anos, então a empresa não tem a possibilidade de esperar, ela tem que fazer o projeto agora. Outros projetos podem talvez ser realizados um pouco mais na frente, mas depende muito do projeto. Então é difícil responder essa pergunta e o que a empresa precisa fazer é avaliar, né, caso a caso, qual é a necessidade que ela tem de realizar esse projeto no momento atual, qual a importância do crédito de carbono para esse projeto, né, e mesmo, como eu disse, diante de um cenário talvez de uma demanda não tão grande, ainda se for um bom projeto, com certeza ela encontrará compradores. Por fim, olhando especificamente para o papel do Brasil nesse cenário, como é que se avalia a representatividade e o espaço que o Brasil vai ocupar na luta do combate às mudanças climáticas? Olha, o Brasil sempre foi um ator bastante importante nessa discussão, né? Foi um dos países que criou o mecanismo de desenvolvimento limpo, né, os projetos de crédito de carbono. Hoje ocupa a terceira posição em termos de projeto, né? E nas negociações internacionais sempre foi muito atuante, sempre fazendo propostas bastante interessantes. Agora, internamente, eu sinto que as empresas, né, ainda não estão atuando da forma como poderiam atuar. Né? Tem bastantes projetos, elas estão fazendo bastante projetos? Estão. Né? Podem fazer mais projetos? Eu acredito que sim. Mas mais do que isso, eu acho que agora elas têm que se preparar para esse novo regime que vai acontecer, onde não só
elas vão ter a oportunidade de fazer projetos de carbono, mas também vão ser cobradas para reduzir suas emissões, né? Então, as empresas que puderem se antecipar, realizarem seus inventários de emissões, saberem o quanto elas estão emitindo, quais as possibilidades de redução que elas têm, vão estar melhor preparadas para negociar com o governo brasileiro eventuais metas, né? E também apresentar para o mercado internacional a sua estratégia. Eu acho que a economia como um todo, né, está caminhando para uma economia de baixo carbono, e as empresas que se destacarem inicialmente vão ser as líderes desse novo mercado. Maravilha. Obrigado, Marcelo.